No Kalahari selvagem, a batalha pela sobrevivência ecoa em cada grão de areia. Aqui, os predadores não caçam apenas presas. Eles enfrentam um inimigo invisível, implacável, o próprio deserto. Uma terra onde a promessa de vida é esculpida na mais brutal das realidades. Sons de um passado ancestral sussurram segredos ocultos, segredos de resiliência e desespero, sob um sol que não perdoa. A vida, aqui, é um enigma constante. Uma luta incessante contra a fome, a sede e a fúria dos elementos. Quem são os verdadeiros reis deste inferno de areia, onde a lei mais antiga prevalece, onde os fracos perecem e apenas os mais astutos conseguem adiar o seu fim? Imagine a audácia de leões cuja vida é encurtada em 30% por este domínio impiedoso. Leopardos, hienas, guepardos, todos presos na teia invisível de uma existência à beira do abismo. Cada sombra, cada movimento, um capítulo em um livro de suspense natural. A terra treme sob patas famintas. Os olhos vigilantes da savana perscrutam a miragem. É uma história de adaptação forçada, de estratégias geniais e sacrifícios impensáveis. Nesta arena grandiosa, a natureza, em sua rigidez justa, dita as regras do jogo, e o mistério mais sombrio está para ser revelado. Como o impossível se torna o cotidiano neste mundo animal selvagem, um lugar onde o tempo se estende e a esperança se retrai. Mas a vontade de existir, essa jamais se dobra. Este é o Kalahari, onde a verdadeira batalha pela sobrevivência dos animais selvagens da África acontece no limite da escuridão e da luz. Um espetáculo brutal de vida onde a tensão nunca cede. E o desfecho permanece um sussurro no vento. Até agora. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do nosso documentário em podcast. E hoje, vocês vão embarcar numa jornada que vai fazer vocês repensarem tudo que sabem sobre sobrevivência. Cara, quando a gente começou a pesquisar sobre os predadores brutais do Kalahari, eu pensei, mais um documentário sobre leões caçando zebras. Que inocência minha! Você não faz ideia. O Kalahari não é a savana africana dos filmes da Disney. Lá, os predadores não lutam só pela próxima refeição. Eles lutam contra o próprio ambiente numa batalha mortal pela sobrevivência que faria o Gordon Gekko do Wall Street chorar de desespero. Exato.
E olha, vou já spoiler um pouco. O maior predador do Kalahari não tem garras nem presas. É o próprio deserto. É como se a natureza tivesse criado um reality show onde não tem eliminação, tem extinção. Nossa pesquisa mostrou dados que vão deixar vocês de queixo caído. Imaginem, a vida média de um leão no Kalahari é até 30% menor que em outras regiões africanas. É literalmente um inferno de areia onde só os mais adaptados conseguem prosperar. E hoje vamos desvendar os segredos de como esses animais selvagens da África desenvolveram estratégias de sobrevivência que fariam um consultor de recursos humanos ter pesadelos. Então, peguem um café, se acomodem, porque os próximos minutos vão ser uma verdadeira montanha-russa pela vida selvagem mais brutal do planeta. O segredo da desolação. O império silencioso do leão. Vamos começar pelo rei da selva, ou melhor, do deserto. Mas antes, me conta, você já parou para pensar por que chamamos o leão de rei da selva, se ele nem vive na selva? Essa é uma pegadinha histórica. Na verdade, o termo vem do sânscrito Simha, que significa leão, mas foi traduzido como rei da selva pelos europeus que nunca tinham visto um de verdade. É tipo quando você compra um produto online e a realidade é bem diferente da foto. Perfeito. E no Kalahari, essa realidade é ainda mais distorcida. O que descobrimos é que os leões do Kalahari desenvolveram um sistema de reinado completamente diferente. Eles não são os reis absolutos. São mais como CEOs de uma startup em crise constante. Cara, isso é genial. Porque olha só, no Kalahari selvagem não existe aquela abundância de presas que vemos nos documentários tradicionais. Os leões precisam percorrer territórios gigantescos. Estamos falando de áreas maiores que muitas cidades brasileiras só para encontrar uma refeição decente. E sabe o que é mais impressionante? A estrutura social deles mudou completamente. Normalmente, um bando de leões tem entre 10 a 15 indivíduos. No Kalahari, os grupos raramente passam de 5 ou 6 membros. É como se eles tivessem aplicado um downsizing forçado. Downsizing felino? Eu amo isso. E tem mais. Os leões machos do Kalahari desenvolveram jubas mais escuras e espessas para se protegerem do calor extremo. É literalmente uma evolução em tempo real. Como se a natureza fosse um laboratório de inovação a céu aberto. E agora, vamos falar de uma curiosidade que vai fazer vocês repensarem a realeza real. Os leões do Kalahari são canibais. Nossa! Mas não é aquele canibalismo que a gente imagina de filmes de terror. É uma questão de pura matemática da sobrevivência. Quando um território não consegue sustentar todos os filhotes,
Os machos eliminam os mais fracos para garantir que os genes mais fortes continuem. É o capitalismo selvagem em sua forma mais pura. É cruel, mas é eficiente. É como se fosse um processo de seleção natural acelerado. E aqui está uma comparação que vai chocar vocês. Estudos mostram que essa estratégia aumenta em 40% as chances de sobrevivência da prole restante. É o capitalismo selvagem em sua forma mais pura. E tem uma coisa que me intriga profundamente. Como esses predadores da savana conseguem manter a coesão do grupo quando o ambiente é tão hostil? A resposta está na comunicação. Exato! Os leões do Kalahari desenvolveram um sistema de rugidos que pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. É como se eles tivessem criado uma rede social primitiva, onde cada rugido carrega informações sobre localização, status de saúde e disponibilidade de recursos. Imaginem só, WhatsApp felino no meio do deserto, localizei uma carcaça no ponto X, quem topa dividir? E o mais incrível é que eles conseguem distinguir entre rugidos familiares e de estranhos com uma precisão de 95%. Mas aqui vem o plot twist que ninguém espera. A verdadeira batalha dos leões não é contra outros predadores, é contra o tempo. Como assim? O Kalahari tem uma particularidade climática brutal. 9 meses de seca intensa, seguidos por 3 meses de chuvas torrenciais. É como se fosse um mercado financeiro, onde você tem 9 meses de baixa, seguidos de 3 meses de alta meteórica. E você precisa fazer todo o seu lucro nesse período pequeno. Nossa! E os leões do Kalahari desenvolveram uma estratégia que os economistas chamariam de hedge perfeito. Durante a época seca, eles entram em modo de conservação total. Reduzem a atividade física em até 60%, caçam principalmente durante as primeiras horas da manhã e fim da tarde, e até mesmo reduzem a frequência reprodutiva. É impressionante como a vida selvagem na África ensina lições de gestão de recursos que fariam qualquer consultor financeiro ficar babando. E quando chegam as chuvas, é uma explosão de atividade. Caça intensiva, acasalamento, disputa territorial. É literalmente um momento all-in da natureza. E descobrimos algo que vai mudar completamente a percepção de vocês sobre a realeza animal. No Kalahari, ser rei não é sobre dominar. É sobre resistir. O verdadeiro poder não está nas garras, mas sim na capacidade de suportar 50 graus Celsius durante o dia e 5 graus Celsius durante a madrugada, dia após dia, mês após mês. É como se fosse uma versão extrema do programa No Limite, mas onde a eliminação é permanente. E o prêmio? Mais um dia de vida no mundo animal selvagem mais desafiador do planeta. As sombras ágeis. A caçada solitária do leopardo enigmático. Agora, pessoal, vamos entrar no universo do predador mais misterioso do Kalahari, o leopardo. Quando você vê um leopardo pela primeira vez, qual é a impressão? É impressionante. O leopardo é como aquele colega de trabalho introvertido que todo mundo subestima, mas quando você descobre o que ele faz, você fica de queixo caído. Eles são os ninjas do mundo animal selvagem. Perfeito. E no Kalahari
Essa característica ninja é levada ao extremo. Os leopardos do Kalahari desenvolveram um padrão de caçada completamente único. Eles são os únicos grandes felinos que caçam exclusivamente durante o crepúsculo e madrugada, quando a temperatura cai para níveis suportáveis. E aqui vem uma curiosidade científica que vai explodir a mente de vocês. Os leopardos do Kalahari têm uma visão noturna 6 vezes melhor que a humana. É como se eles tivessem óculos de visão noturna incorporados no DNA. A natureza foi mais generosa com eles do que a Apple com o iPhone. iPhone da natureza. Mas tem uma estatística que me deixa assombrado. A população de leopardos no Kalahari diminuiu 20% na última década. Estamos falando do predador mais adaptável do planeta Terra entrando em declínio. É assustador. E sabe qual é a causa principal? Mudanças climáticas. O Kalahari está ficando ainda mais seco e isso está afetando toda a cadeia alimentar. É como se fosse uma reação em cadeia no mercado financeiro. Quando o ativo principal desvaloriza, todo o portfólio despenca. Mas vamos falar da parte fascinante. Como um leopardo sobrevive sozinho num ambiente onde até os leões andam em grupo? A resposta está na especialização extrema. Os leopardos do Kalahari desenvolveram técnicas de caça que fariam um agente do MI6 ter inveja. Eles conseguem se aproximar de presas a menos de 5 metros sem serem detectados. E tem mais, eles são os únicos grandes felinos que conseguem carregar presas de até 60 quilos para o alto das árvores. É como se fossem personal trainers da natureza, só que o treino é literalmente questão de vida ou morte. Personal trainer felino. Mas a técnica deles é impressionante. Eles usam a força das patas traseiras para impulsionar o corpo, enquanto as patas dianteiras seguram a presa. É pura física aplicada à sobrevivência. Personal trainer felino. Agora, vem uma parte que me deixa de cabelo em pé. O território de um leopardo macho no Kalahari pode chegar a 400 quilômetros quadrados. Para vocês terem noção, é maior que a cidade de Recife. Nossa! E eles patrulham esse território inteiro caminhando até 25 quilômetros por noite. É como se fosse um serviço de delivery que nunca para, só que em vez de entregar comida, eles estão procurando por ela. E aqui está uma comparação histórica interessante. Os leopardos do Kalahari lembram muito os exploradores vikings, solitários, resistentes e territoriais, e com uma capacidade impressionante de navegar por territórios hostis usando apenas instinto e experiência acumulada. E falando em instinto, descobrimos algo que vai mudar a percepção de vocês sobre inteligência animal. Os leopardos do Kalahari têm memória espacial melhor que alguns GPS.
Eles conseguem lembrar da localização exata de nascentes d'água, ninhos de presas e rotas de escape depois de meses sem visitar o local. É como se eles tivessem um Google Maps mental atualizado constantemente. E essa habilidade é crucial no Kalahari, onde um erro de navegação pode significar morte por desidratação. E agora vamos revelar o segredo mais bem guardado dos leopardos. Eles são excelentes nadadores. Como assim, no meio do deserto? Pois é, durante a época das chuvas, quando o Kalahari se transforma temporariamente, os leopardos usam lagoas temporárias não só para beber água, mas para caçar peixes e até pequenos crocodilos. É diversificação de investimentos na prática. Isso é impressionante. É como se eles fossem consultores de investimento da natureza. Quando um setor está em baixa, eles migram para um outro nicho de mercado. E tem uma característica comportamental que me fascina. Os leopardos do Kalahari são os únicos grandes felinos que ajudam na criação dos filhotes. Em outras regiões, o macho abandona a família após o acasalamento, mas no Kalahari a pressão ambiental é tão grande que a colaboração familiar se tornou questão de sobrevivência. É evolução social em tempo real. O ambiente hostil forçou uma mudança comportamental que quebra padrões milenares. É como se o Kalahari fosse um laboratório natural de inovação comportamental. E para fechar esse bloco com chave de ouro, os leopardos do Kalahari são os únicos que desenvolveram a técnica de caça cooperativa temporária. Durante períodos de extrema escassez, leopardos não relacionados se unem temporariamente para caçar presas maiores, dividindo o resultado. Isso quebra completamente o conceito de que leopardos são solitários. É como se fosse uma startup temporária da natureza. Juntam competências, executam o projeto, dividem os lucros e cada um volta para o seu território. A astúcia incansável, o clã das hienas e sua luta pelo legado. Agora chegamos no predador mais incompreendido e subestimado do Kalahari. A hiena. E tenho que começar com uma pergunta polêmica. Por que as hienas têm uma reputação tão ruim? Isso é puro preconceito histórico. As hienas foram vítimas de uma das maiores campanhas de difamação da história natural. É como se fossem o personagem vilão de um filme que, na verdade, é o herói da história. Exato. E a primeira coisa que descobrimos vai chocar vocês. 70% da dieta das hienas vem de caçadas ativas, não de carcaças abandonadas. Elas são predadoras brutais, mais eficientes que os próprios leões. Nossa, então todo aquele estereótipo do Rei Leão, onde as hienas são comedoras de resto, é uma grande mentira? Total fake news da natureza. As hienas do Kalahari são como uma empresa de consultoria especializada. Elas identificam oportunidades que outros predadores não veem e executam estratégias complexas que envolvem coordenação, timing perfeito e divisão de tarefas. E aqui vem uma comparação social fascinante. As hienas vivem numa sociedade matriarcal, onde as fêmeas dominam completamente. É como se fosse uma versão selvagem das Doras da Suécia, só que com mais testosterona e menos política. Doras felinas. Mas
Mas falando sério, a estrutura social das hienas é mais complexa que muitas organizações humanas. Elas têm hierarquia baseada em linhagem familiar, sistema de comunicação com mais de 12 vocalizações diferentes e até rituais de cumprimento que determinam o status social. E tem uma curiosidade científica que vai deixar todo mundo de queixo caído. As hienas são mais inteligentes que muitos primatas. Isso mesmo. Testes de resolução de problemas mostraram que hienas conseguem resolver quebra-cabeças complexos mais rapidamente que chimpanzés. É como se elas fossem os nerds da savana, que todo mundo zoava na escola, mas que viraram os CEOs das startups mais bem-sucedidas. E no Kalahari, essa inteligência é testada diariamente. As hienas desenvolveram um sistema de caça em rede, onde diferentes grupos se comunicam através de vocalizações que podem ser ouvidas a até 5 quilômetros de distância. É literalmente uma rede social pré-histórica. E tem mais. Elas conseguem calcular rotas de caça otimizadas considerando fatores como direção do vento, posição do sol, terreno e comportamento das presas. É GPS integrado com inteligência artificial orgânica. Agora vamos revelar o segredo mais impressionante das hienas. Elas têm a mordida mais forte entre todos os predadores africanos. A pressão da mordida de uma hiena atinge 1.100 PSI. Isso é suficiente para quebrar ossos de elefante. Para vocês terem noção, a mordida humana mal chega a 150. É como comparar um alicate com uma prensa hidráulica industrial. E elas usam essa super mordida para uma estratégia que parece saída de um filme de máfia. Quebram ossos para acessar a medula, que é rica em nutrientes e normalmente desperdiçada por outros predadores. É literalmente reciclagem extrema da natureza. Tem uma característica das hienas que me lembra muito o mercado financeiro. Elas são especuladoras natas. Como assim? As hienas do Kalahari desenvolveram a técnica de investimento em futuros. Elas seguem manadas de herbívoros em migração, apostando que algum animal vai ficar doente ou ferido durante a jornada. É literalmente apostar na volatilidade do mercado de presas. Isso é genial. É como se elas fossem traders da natureza, analisando tendências de mercado e fazendo apostas calculadas. E funciona. Essa estratégia aumenta em 300% as chances de uma refeição bem-sucedida. E tem uma adaptação comportamental que me fascina. Durante a época seca extrema, as hienas se tornam vegetarianas temporárias. Como assim? Predadores brutais comendo salada? Não exatamente salada, mas elas consomem frutas ricas em água como melões selvagens e até raízes com alto teor de umidade. É diversificação de portfólio alimentar em tempo real. E para fechar com uma curiosidade histórica, as hienas são um dos poucos animais que conseguiram se adaptar às mudanças climáticas dos últimos 10 mil anos, sem perder território significativo. Elas são literalmente os sobreviventes definitivos da vida selvagem africana. Enquanto outros predadores da savana perderam habitat, as hienas expandiram território e diversificaram estratégias. É como se fossem uma empresa que cresceu durante todas as crises econômicas. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Talvez o verdadeiro rei do Kalahari não seja o leão majestoso, nem o leopardo misterioso, seja a hiena resiliente que todos subestimaram.
o ápice da resistência. O guepardo e a arte da fuga impossível. Chegamos ao predador mais paradoxal do Kalahari, o guepardo. A criatura mais rápida da Terra, vivendo no ambiente que mais pune a velocidade. É como se fosse um Fórmula 1 tentando correr numa estrada de terra cheio de buracos. O guepardo é a definição de trabalhar mais difícil, não mais inteligente. Mas aqui está o plot twist. Os guepardos do Kalahari desenvolveram estratégias que contradizem tudo o que sabemos sobre eles. Eles se tornaram os mestres da velocidade estratégica. Como assim? Em outras regiões, guepardos caçam em corridas de alta velocidade que duram poucos segundos. No Kalahari, eles desenvolveram a técnica de perseguição lenta. Seguem a presa por quilômetros numa velocidade constante de 30 a 40 km por hora, esperando ela se cansar primeiro. Isso é revolucionário. É como se eles tivessem mudado de sprint para maratona. A evolução forçou uma mudança completa na estratégia de negócios felina. E tem uma curiosidade anatômica impressionante. Os guepardos do Kalahari desenvolveram patas maiores e mais largas para melhor aderência na areia solta. É literalmente evolução de pneus de rally em tempo real. Pneus off-road felinos. E as garras deles também mudaram. São mais longas e menos retráteis que as dos guepardos de outras regiões, funcionando como travas na areia. É engenharia natural aplicada. Mas aqui vem a parte dramática. Os guepardos são os predadores mais vulneráveis do Kalahari. Eles perdem 90% das presas capturadas para outros predadores. Como assim? O animal mais rápido perde comida para os outros? É que no Kalahari, velocidade não é tudo. Hienas e leões trabalham em grupos, simplesmente roubam a caça dos guepardos. É como se fosse um assalto organizado no mundo animal selvagem. E isso forçou os guepardos a desenvolverem uma estratégia que parece saída de um filme de espionagem. Eles caçam em horários específicos quando outros predadores estão dormindo e comem rapidamente, escondidos em locais estratégicos. Tem uma adaptação comportamental que vai chocar vocês. As mães guepardo do Kalahari abandonam os filhotes mais cedo que em outras regiões. Como assim? Isso parece cruel. Na verdade, é pura matemática da sobrevivência. No ambiente brutal do Kalahari, filhotes independentes mais cedo têm maiores chances de sobreviver. É como se fosse um programa de aceleração de startups da natureza. Ou você aprende rápido ou desaparece do mercado. E tem uma estatística que me deixa pensativo. Apenas 30% dos filhotes de guepardo chegam à idade adulta no Kalahari, comparado com 60% em outras regiões. É o preço da vida no ambiente mais competitivo da África. E agora vamos revelar uma capacidade secreta dos guepardos que poucos conhecem. Eles são excelentes escaladores. Sério? Mas guepardos não sobem em árvores. No Kalahari sobem sim. Eles usam cupincheiros gigantes, alguns com mais de 3 metros de altura,
como torres de observação para localizar presas de até 2 quilômetros. É drone orgânico de reconhecimento. Drone felino. E essa técnica é genial porque no terreno plano do Kalahari, a altura é vantagem estratégica. É como ter um helicóptero de observação no meio de uma batalha. E agora tem uma característica social que quebra todos os estereótipos. Guepardos machos do Kalahari formam coalizões permanentes. Isso é revolucionário. Em outras regiões, guepardos são solitários. No Kalahari, irmãos se unem permanentemente, dividindo território, caças e até responsabilidades parentais. É como se fossem sócios numa empresa familiar. E essa estratégia aumenta em 400% as chances de sobrevivência. É cooperação forçada pelo ambiente, mostrando que até os individualistas podem se tornar colaborativos quando a situação aperta. Mas tem um fenômeno que me intriga. Os guepardos do Kalahari desenvolveram um sexto sentido para tempestades de areia. Como assim? Eles conseguem detectar mudanças barométricas até 6 horas antes de uma tempestade chegar. É como se tivessem um aplicativo de previsão do tempo incorporado no DNA. Quando sentem a tempestade chegando, procuram abrigos específicos e ficam totalmente imóveis até passar. Isso é impressionante. E durante estas tempestades, que podem durar dias, eles entram num estado de hibernação parcial, reduzindo o metabolismo em até 40% para conservar energia. É modo de economia extrema da natureza. E para encerrar com uma reflexão profunda, os guepardos nos ensinam que no Kalahari selvagem, ser o mais rápido não garante vitória. A verdadeira velocidade que importa é a rapidez de adaptação às mudanças. É uma lição que se aplica tanto à vida selvagem quanto aos negócios modernos. Os Gigantes Silenciosos. A saga épica do elefante do deserto. Antes de revelarmos o mistério final do Kalahari, precisamos falar do gigante mais improvável deste deserto, o elefante do Kalahari. Imaginem um animal de 6 toneladas tentando sobreviver, onde até uma formiga luta por cada gota d'água. Quando você pensa em elefante no deserto, parece até piada. É como tentar estacionar um caminhão numa vaga de Smart. Mas os elefantes do Kalahari desenvolveram adaptações que fariam qualquer engenheiro da NASA ter pesadelos de inveja. E aqui está o dado mais impressionante. Eles conseguem detectar água subterrânea até 5 metros de profundidade usando apenas as patas. É literalmente um detector de metal orgânico, só que procura H2O em vez de ouro.
Detector de água com tromba. E a técnica deles é fascinante. Eles batem as patas no chão e sentem as vibrações que retornam. Quando encontram água, escavam buracos de até 2 metros de profundidade. É mineração artesanal da vida selvagem. Agora vem uma curiosidade que vai deixar vocês de queixo caído. Os elefantes do Kalahari andam até 70 km por dia procurando comida e água. Para vocês terem noção, é como ir de São Paulo até Campinas, caminhando todo santo dia. E o mais impressionante é que eles fazem isso carregando bebês de 120 quilos nas costas. É como se fosse um Uber familiar que nunca para de funcionar. E durante essas jornadas épicas, eles desenvolveram um GPS mental que rivalizaria com qualquer aplicativo de navegação. Tem uma adaptação comportamental que me deixa emocionado. As matriarcas elefantes do Kalahari têm memórias que abrangem até 60 anos. Elas lembram da localização exata de fontes de água que visitaram apenas uma vez há décadas. É como se fossem bibliotecas ambulantes da sobrevivência. E essa memória não é só individual, é coletiva. As matriarcas ensinam às gerações mais novas rotas que foram testadas por séculos de ancestrais elefantes. Agora vem uma estatística que vai chocar vocês. Os elefantes do Kalahari consomem até 300 litros de água por dia quando encontram uma fonte. É como se fossem caminhões tanque orgânicos fazendo o abastecimento estratégico. Posto de gasolina Jumbo. Mas a estratégia é genial. Eles bebem até não conseguir mais, armazenando água nos tecidos corporais para aguentar até 4 dias sem beber nada. É hidratação programada da natureza. Agora, vamos revelar o lado mais dramático. Os elefantes são os únicos animais do Kalahari que realizam funerais. Como assim funerais? Quando um membro do grupo morre, os outros elefantes ficam ao redor do corpo por dias, tocando os ossos com as trombas, emitindo sons baixos que parecem lamentos. É um ritual de luto que demonstra inteligência emocional comparável à humana. E tem mais, eles retornam ao local anos depois para visitar os ossos. Cientistas documentaram elefantes carregando ossos de parentes mortos por quilômetros, como se fossem relíquias sagradas. Espiritualidade animal em estado puro.
E aqui está uma revelação que vai mudar a percepção de vocês sobre inteligência animal. Elefantes do Kalahari conseguem prever mudanças climáticas com 2 semanas de antecedência. Eles detectam mudanças na pressão barométrica, umidade do ar e até campos magnéticos terrestres. É como se tivessem um centro meteorológico incorporado no DNA. Quando sentem chuva chegando, começam a migrar em direção às futuras áreas alagadas, antes mesmo das nuvens aparecerem. É previsão do tempo com 95% de precisão. O pessoal do clima deveria contratar esses elefantes como consultores meteorológicos. Tem uma característica social que me fascina. Os elefantes do Kalahari desenvolveram babás comunitárias. Como assim? Fêmeas mais velhas que já passaram da idade reprodutiva se dedicam exclusivamente a cuidar dos filhotes do grupo. É como se fossem vovós profissionais da savana, liberando as mães para focar na busca por recursos. E essa estratégia aumenta em 80% a taxa de sobrevivência dos bebês elefantes. É organização social que rivalizaria com qualquer creche moderna, só que sem mensalidade. E para fechar com uma curiosidade que vai deixar vocês emocionados, elefantes salvam outros animais. Como assim? Existem registros de elefantes do Kalahari cavando poços de água e permitindo que outros animais bebam primeiro. Eles literalmente agem como bombeiros da sede do deserto, salvando zebras, antílopes e até predadores menores da desidratação. É altruísmo interespecífico. Os elefantes nos ensinam que no Kalahari selvagem a verdadeira grandeza não está no tamanho do corpo, mas no tamanho do coração. Eles são os verdadeiros gigantes gentis numa terra de predadores brutais. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Talvez a maior lição do Kalahari não venha dos predadores mais ferozes, mas dos gigantes mais generosos. A sobrevivência às vezes depende mais de ajudar do que de competir. E essa revelação vai encontrar nossa terra natal. Os elefantes do Kalahari provaram que mesmo num ambiente mais hostil do planeta, existe espaço para compaixão, memória, família e até mesmo para o luto. Eles são a prova viva de que a inteligência emocional é uma ferramenta de sobrevivência tão poderosa quanto garras e presas. A verdade revelada, a teia oculta da vida em equilíbrio mortal.
chegamos ao momento da grande revelação. Depois de minutos mergulhando na batalha mortal pela sobrevivência no Kalahari, chegou a hora de desvendar o mistério final. E a verdade é mais surpreendente do que qualquer roteiro de Hollywood. O maior predador do Kalahari não tem garras, não tem presas, não ruge. É o próprio ambiente. Exato. A verdadeira batalha mortal não acontece entre leões e zebras, entre leopardos e antílopes. Acontece entre todos os seres vivos e as forças da natureza que moldam aquele ecossistema. E aqui está a reviravolta final. Todos esses predadores brutais que estudamos, leões, leopardos, hienas, guepardos, na verdade são parceiros numa dança de sobrevivência. É impressionante. Cada espécie ocupa um nicho específico que complementa as outras. Os leões controlam as presas grandes durante o dia, os leopardos caçam presas médias à noite, as hienas limpam os restos e ossos e os guepardos focam as presas menores e mais rápidas. É como se fosse uma empresa com diferentes departamentos. Cada um tem sua especialidade, mas todos dependem do sucesso conjunto. O Kalahari é o maior exemplo de economia circular da natureza. E tem uma descoberta recente que vai mudar a percepção de vocês para sempre. Durante a época das chuvas, quando o Kalahari se transforma temporariamente, predadores tradicionalmente competidores compartilham fontes de água. Como assim? Leões e hienas bebendo na mesma poça? Sim, existe uma espécie de trégua da sede, onde a necessidade de hidratação supera os instintos territoriais. É diplomacia internacional felina em estado puro. E isso nos leva à reflexão final. A verdadeira lição do Kalahari selvagem não é sobre competição brutal, é sobre cooperação invisível. A vida selvagem na África nos ensina que a sobrevivência verdadeira vem da capacidade de encontrar seu lugar único no grande quebra-cabeça da existência. E olha que paralelo incrível com nossa sociedade. Assim como os predadores do Kalahari, nós também estamos enfrentando mudanças climáticas, escassez de recursos e competição intensa. A diferença é que eles já descobriram o segredo da coexistência sustentável. É verdade. Talvez devêssemos contratar as hienas como consultoras de sustentabilidade e os leopardos como especialistas em inovação. Mas, falando sério, o Kalahari nos mostra que a verdadeira força não está em dominar, mas sim em se adaptar e encontrar equilíbrio. E tem uma última revelação que vai deixar vocês emocionados. Apesar de todas as dificuldades, o Kalahari mantém uma biodiversidade impressionante. São mais de 400 espécies de aves, 80 espécies de mamíferos e milhares de espécies de insetos que encontraram formas únicas de prosperar naquele ambiente. É a prova definitiva de que a vida sempre encontra um jeito. O Kalahari selvagem não é um deserto de morte, é um laboratório de vida, onde a criatividade evolutiva atinge seu ápice.
E para vocês que ficaram preocupados com o futuro desses animais selvagens da África, temos boas notícias. Projetos de conservação estão usando tecnologia de ponta para monitorar e proteger essas populações. Drones, câmeras com inteligência artificial, coleiras GPS, análise de DNA através de fezes. A tecnologia moderna está se aliando à sabedoria ancestral do Kalahari para garantir que essa batalha mortal pela sobrevivência continue acontecendo por milhões de anos. E isso nos traz de volta ao início da nossa jornada. A verdadeira batalha no Kalahari não é entre predadores, é entre a vida e a extinção, entre a adaptação e a rigidez, entre a cooperação e o individualismo extremo. Os predadores brutais do Kalahari nos ensinaram que a verdadeira brutalidade não está na violência, mas na determinação implacável de continuar existindo contra todas as probabilidades. E aí, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma jornada épica pelos documentários da vida selvagem. Vocês conseguiram acompanhar esses 80 minutos de pura adrenalina no Kalahari selvagem? Cara, eu sempre soube que fazer documentário de animais selvagens era fascinante, mas o Kalahari superou todas as expectativas. É impossível sair dessa experiência sem uma perspectiva completamente nova sobre sobrevivência, adaptação e cooperação. E olha que lição incrível para a nossa vida cotidiana. Os predadores da savana nos mostraram que, às vezes, a maior força está em saber quando ser flexível, quando colaborar e quando encontrar seu nicho único no mundo. É verdade! Da próxima vez que vocês estiverem enfrentando um desafio no trabalho ou na vida pessoal, lembrem-se dos leões que aprenderam a caçar em grupos menores, dos leopardos que se tornaram pais mais presentes, das hienas que descobriram o poder da inteligência coletiva e dos guepardos que transformaram sua maior fraqueza, a vulnerabilidade, na força da cooperação. O Kalahari provou que a evolução não é sobre ser o mais forte, é sobre ser o mais adaptável. Se vocês curtiram essa viagem pela África selvagem, não esqueçam de... Bem, vocês sabem o que fazer. E já avisamos, temos mais documentários da vida selvagem e predadores chegando. Até lá, pessoal. Continuem curiosos, continuem explorando e lembrem-se, no grande Kalahari da vida, todos nós somos ao mesmo tempo predadores e presas. A diferença está em como escolhemos jogar o jogo. E nunca se esqueçam,
A verdadeira batalha mortal pela sobrevivência acontece todos os dias, em todas as espécies, inclusive a nossa. A diferença é que agora vocês conhecem os segredos dos mestres da adaptação. Tchau, pessoal, e obrigado por embarcarem conosco nessa aventura selvagem pelo coração da África. Até a próxima jornada no mundo animal selvagem.